Entrega seu cargo, Júlio. Hoje, 17 de dezembro. Faça o que é moralmente correto e, por favor, vá embora de São Paulo. 7 dias que abalaram o São Paulo para sempre. A maior crise institucional da história do clube. E que até agora, pelo menos, não aconteceu nada. Nenhuma consequência. E precisa. A gente precisa de consequências tão graves quanto o caso. Aliás, os casos. Se você não estava acompanhando, eu vou fazer um breve resumo, porque é importante a gente ter contexto. Tudo começou no dia 12 de dezembro de 2025, quando 2 jornalistas, o Gabriel Sá, essa live gosta muito do Gabriel, a gente é muito fã dele, e o Pedro Lopes, que eu não conheço, mas os dois nos ajudaram muito, né? Mais importantes que Mineiro e Josué, recentemente. Eles publicaram uma reportagem falando que jogadores do São Paulo, pelo menos 2 que eles conseguiram confirmar, estavam fazendo uso de um remédio para emagrecer, aquela canetinha emagrecedora. Isso causou uma grande comoção, porque quem estava receitando era um médico que não é um médico oficial de São Paulo, ele é um consultor que estava ganhando mais de R$200 mil por mês para ir lá no São Paulo uma vez por semana na sexta-feira para dar uma olhada nos atletas e colocar uma tecnologia lá e pá. Essa história de pelo menos 2 atletas estavam tomando a canetinha emagrecedora causou uma grande comoção na torcida e muitos profissionais até foram às redes sociais, fisiologistas, médicos, questionar, será que um atleta precisa mesmo usar a canetinha? Será que ele não consegue perder peso sozinho? Trabalhando no CT e etc. Mas essa discussão médica rapidamente ficou obsoleta, ficou desimportante, porque alguns dias depois, os mesmos Gabriel Sá e Pedro Lopes descobriram que a compra desse remédio estava sendo feita através de um fornecedor ilegal, um cara que não tinha autorização da Anvisa para vender o remédio e que estava cobrando até mais caro do que o preço da farmácia. Então, em 6 dias, esse grande consultor médico que ia revolucionar a preparação física do São Paulo, que já trabalhava lá em Cotia, não é mais funcionário do São Paulo. E aí, nesse mesmo dia da rescisão, o Ramone Arte, com outro jornalista, publica um tweet dizendo que o Dr. Rauen estava pagando uma rachadinha desse salário dele de mais de R$200 mil para um diretor do São Paulo. Eu não vou falar desse assunto porque não tem ainda a comprovação. A gente tem a denúncia, mas a gente não viu ainda a comprovação, através de documentos, quebra de sigilo, sei lá, não tem. Então eu não vou poder falar. Eu sei que você não fala, mas por que você não vai falar da rachadinha? Porque eu não tenho como comprovar, eu não quero ser processado. Então hoje é dia 17 de dezembro, 11h25 da manhã, pode ser que seja verdade? Mas eu não sei, então eu não vou falar desse assunto especificamente. Essa suposta rachadinha, se for verdade, estava sendo paga ao Douglas Schwartzman, mas é importante a gente falar dele e voltar um pouco no tempo, porque ele é uma figura importante nesses 7 dias de crise do São Paulo. Ainda na gestão Carlos Miguel Aidar, lá atrás, uma gravação vazou, e nessa gravação, o então presidente do São Paulo dizia, o Douglas, que é o Douglas Schwartzman, está pedindo comissão em tudo, está ganhando em tudo. O caso foi adiante e ele virou réu através do Ministério Público, então teve um indiciamento, ele vira réu e esse caso segue. Até que em 2022, do nada, todo mundo é absolvido, sumariamente. Por quê? Porque nessa investigação, para ver se o senhor Douglas Schwartzman estava ganhando dinheiro, comissões ilegais em cima de contratos do São Paulo, a vítima, o São Paulo Futebol Clube, disse que estava tudo bem. Então a vítima, suposta vítima, chegou lá para a juíza e disse, dona, está tudo bem, a gente olhou aqui, está tudo tranquilo, os contratos são ótimos, não, ninguém ganhou nada, está tudo bem, pode esquecer, a gente não segue. E aí a juíza e o Ministério Público vão fazer o quê? Se a própria suposta vítima está dizendo que não é vítima e que está tudo bem, tem que arquivar mesmo. E aí foi todo mundo absolvido sumariamente. Quem era o presidente do São Paulo em 2022, quando então o São Paulo Futebol Clube disse que não foi vítima de nada? Era o senhor Júlio Casares. E esse assunto não só morreu lá dentro do São Paulo, como o Douglas Schwartzman é um dos homens fortes do Júlio Casares. Ele é o diretor adjunto da base. O Douglas Schwartzman, ele é um grande protagonista de gravações. Não só foi citado nessa, como ele é o personagem principal de uma outra, que surgiu nesses últimos 7 dias que abalaram o tricolor, e é uma gravação super importante para nós também. É a história da exploração clandestina de um camarote do estádio do Morumbi. Fevereiro de 2025, teve show da Shakira no Morumbi. Entra na nossa história a senhora Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, o presidente. Ela é diretora cultural e não sei o que lá do clube. Ela pede ao Márcio Carlomagno, que é o CEO do São Paulo, superintendente do São Paulo, ela pede o camarote 3A emprestado. O camarote 3A, ele não é comercializado na Live Nation, nos shows, porque ele é um camarote, vamos falar a verdade, ruim. Ele não dá visão para o palco, ele não tem vista. Então o São Paulo não consegue vender aquele camarote, a Live Nation também não, ele fica lá à disposição da direção. E ela pediu. E o Márcio falou, tá bom, ninguém vai usar mesmo, pode pegar para você. Na cabeça dele, eles iam usar para fazer algum evento social do clube, algum relacionamento. Mas o que a Mara Casares fez? Ela cedeu, sem contrato, sem nada, este camarote para uma pessoa chamada Adriana, e essa pessoa chamada Adriana comercializou o camarote sem autorização do São Paulo, sem anuência do São Paulo. Só que,
Quando ela vai comercializar o camarote, e ela vendeu para uma outra pessoa que chamava Caroline, que estava representando a Heineken, um grande cliente, teve problema, porque chegou no dia do show, o camarote não tinha vista para o palco, e essa tal dessa Caroline queria, então, no mínimo, ingressos que dessem acesso à pista, para que os clientes pudessem descer lá na pista. Houve uma briga entre Adriana e Caroline no dia do show da Shakira. E na hora de resolver esse imbróglio, quem é que eles chamam? O Márcio, o superintendente, o CEO. Márcio Carlomagno vai lá e fala, nossa, o que está acontecendo? Então, naquela noite, em fevereiro de 2025, no show da Shakira, o CEO descobre que algo aconteceu. Descobre que comercializaram o camarote sem a anuência do São Paulo. E quem fez isso? A Mara Casares. Qual foi, então, a atitude do superintendente do São Paulo, aquele que deve zelar pelos interesses do São Paulo e proteger o São Paulo Futebol Clube? Sabe o que ele fez? Nada. Absolutamente nada. Guarda essa informação, porque a gente vai falar dela de novo daqui a pouquinho. Passam-se meses. E a gente volta aos 7 dias que abalaram o São Paulo. E olha quem volta para a nossa história. Douglas Schwartzman, aquele da gravação do Carlos Miguel Aidar. Num trabalho brilhante de um repórter chamado Bruno Gilfrida, do Globoesporte.com, um abração para ele, obrigado, você é mais importante que o Raí na nossa história. O Bruninho Gilfrida conseguiu um áudio em que Mara Casares e Douglas Schwartzman ligam para a Adriana, aquela suposta laranja da Mara Casares, e pedem para ela, por favor, retirar o processo que ela moveu contra a Caroline, aquela menina que tinha comprado o camarote representando a Heineken. E por que eles querem que retire o processo? Porque se o juiz, se o Ministério Público, se o delegado, sei lá, num BO, começa a fazer perguntas sobre como você conseguiu esse camarote, mas como você comercializou esse camarote, mas de quem eram os ingressos, essas perguntas são muito inconvenientes. Porque o camarote foi negociado de forma clandestina. Então, nessa ligação, que tem mais ou menos 12 minutos que vocês precisam ouvir, eu não vou botar aqui porque eu não vou roubar o trabalho do Bruninho. Vocês vão lá no Globoesporte.com e vocês escutam. Nessa gravação, que dura 12 minutos e 19 segundos, cada segundo que passa é uma dor no coração do São Paulino. Foram os 12 minutos mais longos como São Paulino desde a final do Mundial de 2005, quando o Liverpool estava amassando a gente e o Rogério defendendo tudo lá, falta do Gerrard, aquela coisa toda. O tom do áudio, e aí é uma opinião minha, tá? Parece mafioso, coisa de mafioso. Sabe filme que o mafioso, aquela hora que ele afasta o terno e você vê que ele está usando uma arma? Nessa gravação, o Douglas Schwartzman ele faz esse papel de músculo da Mara Casares. Nessa ligação para a Adriana, para convencê-la, por favor, a retirar o processo. Escutem o áudio. Temos grandes momentos que eles falam, abre aspas. Como você, Adriana, o Douglas Schwartzman pergunta, vai explicar que a Mara te deu esse camarote para explorar? Você vai acabar com ela aqui dentro do clube. Ele também fala, isso foi feito de forma indevida, clandestina, todo mundo sabe. A Mara diz para ela, poxa, eu estou prestes a assumir coisas grandes. Eu tenho um futuro aqui no clube. E isso vai me prejudicar demais. E o Douglas Schwartzman ainda fala, teve negócio aí que eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou, praticamente uma confissão. Então, sim, é muito difícil, porque eles alegam que foi descontextualizado, que no momento oportuno, muito difícil esse áudio está descontextualizado, muito difícil ter um contexto que justifique esse áudio, que justifique alguém falar que foi de forma clandestina, alguém falar, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou, nós já ganhamos, você vai prejudicar a Mara, ela te deu de forma ilegal, é muito difícil ter um contexto que justifique. Né? Então, Mara Casares, a diretora cultural, pediu afastamento, o Douglas Schwartzman também pediu afastamento, ele é diretor adjunto da base do São Paulo. A reportagem do Globoesporte.com, através do Bruno Gilfrida, vai lá conversar com o CEO, com o Márcio Carlomagno, porque ele também é citado no áudio, falando que você vai prejudicar o Márcio. E ele falou, eu não sabia que ia ser comercializado de forma indevida, eu acredito nele. Mas ele descobriu em fevereiro, então vamos voltar a essa história. Por que ele não fez nada? Como pode o superintendente do São Paulo perceber que um camarote foi negociado ilegalmente, sem anuência do clube, sem dar dinheiro para o clube, e ele não fez nada desde fevereiro? Isso precisa ser explicado. Ele precisa se manifestar a respeito disso e precisa ser punido, talvez, nesse sentido também. E nessa entrevista do CEO para Globoesporte.com, extremamente bem conduzida pelo Bruno Gilfrida, a ordem das perguntas é muito boa, depois vocês veem uma aula de jornalismo do Bruno Gilfrida. O Bruno pergunta, é difícil desassociar essa história do Júlio Casares, de tudo que está acontecendo. O presidente, já que é uma das pessoas envolvidas, inclusive, é a ex-esposa dele, né? Como é que ele estava monitorando a situação desde fevereiro? E o Carlomagno responde, o Júlio não estava monitorando nada. Não levamos isso a ele. Nós levamos problemas um pouco mais macros. Esse era um problema até então de porte médio. Agora, eu vou deixar... Eu sou jornalista também, mas aqui é um canal de opinião e eu sou torcedor do São Paulo. Então eu vou falar como torcedor. Eu não acredito. Eu acho que o CEO está mentindo. Eu acho que o Carlomagno mentiu aqui descaradamente. Isso aqui é uma mentira que ele não levou essa história para o Júlio. Mentira. Não é possível. Não é possível que o superintendente não leve ao seu chefe, à sua esposa,
comercializou um camarote ilegalmente aqui dentro de São Paulo. Não é possível. Eu não consigo acreditar que o Júlio não sabia e que vocês não levaram isso lá para ele. Eu acho que o superintendente está mentindo. E é grave mentir. No final desses 7 dias que abalaram o tricolor, então, o Conselho Deliberativo do São Paulo, que é praticamente inútil, né, como a gente sabe, resolve se reunir numa terça-feira, no dia 16 de dezembro à noite, às 6 horas da tarde, para discutir todos esses casos e essas gravações, e o caneta emagrecedora, e o camarote, e beleza. Eles se reúnem lá. Mas lembrem-se, é a mesma galera que aprova orçamento, tá? Com 300 milhões de déficit, é a mesma galera, tem oposição lá. Então eles se reuniram. E sabe qual foi a grande notícia que saiu desse dia 16 de dezembro? Foi por isso que eu resolvi gravar um vídeo. Senão eu não ia ter falado nada. A notícia que saiu em todo lugar é que, nesta incrível reunião, o senhor Júlio Casares, ele pediu uma mudança no estatuto do clube. Eu falei, que bom, vai punir as pessoas, vai expulsar as pessoas. Não. Ele pediu para que a gente agilizasse o processo da SAF do São Paulo, para a gente separar o futebol do social e para a gente agilizar a SAF. Gente do céu, eu fiquei furioso nesse dia como torcedor ali. Eu fiquei louco, sabe por quê? Porque nada para mim grita mais, somos culpados, somos incompetentes, estamos num rolo, sei lá, do que fazer isso, do que falar em SAF no dia 16 de dezembro. Porque SAF é a palavra mágica, ela deixa a torcida completamente louca, fica todo mundo ensandecido. Sim, queremos SAF, tira esses dinossauros daí. Ele falou a palavra mágica, ele redefiniu o conceito de cortina de fumaça. E tem que ser muito burro, muito trouxa, para cair nesse papinho. Se tem um dia que você não tem que falar de SAF, de mudança de estatuto, era o dia 16 de dezembro, no meio da semana que mudou o São Paulo. Mas ele fez isso. E é praticamente vestir uma carapuça, né? Eu, como torcedor hoje, eu não quero mais saber de SAF. Eu não quero que separe o futebol, não quero saber de porcaria nenhuma. Sabe que eu quero polícia. Eu quero Ministério Público. Eu quero ver gente de algema. Essa é a minha vontade como torcedor. Tô nem aí pra SAF. Não investidor árabe, não quero saber. Não quero saber. Chegou uma proposta pro Pablo Maia. Caguei. Hoje não é o dia de falar de SAF. E se você joga essa carta da SAF, é muito desespero. E você está praticamente assumindo culpa, na minha opinião. E eu não vejo ninguém da oposição lá revoltado com isso também. A oposição faz alguma coisa, chama o Ministério Público, chama a polícia, faz um BO. O que me leva a uma reflexão mais filosófica sobre a nossa situação, torcedor são paulino. Nada do que eu falei até agora importa. Nada. A matéria do Bruninho Gilfrida não importa, a matéria do Gabriel Sá e do Pedro Lopes não importa, nada disso importa. Porque o clube é uma entidade privada. Se alguém perdeu dinheiro lá, foi o clube, foram os associados do clube. Eu não sou associado do clube. Então não adianta eu ficar indignado. Eu fico indignado porque eu sou São Paulino. Culpa do Tele Santana, entendeu? Eu não tenho nada a ver com o Júlio Casares, é por causa do Tele. E me machuca porque eu sou torcedor. Mas na prática, a nossa indignação, ela não vale nada se eles não escutarem. A gente pode gritar, pode espernear, a gente pode gravar vídeo, a gente pode pedir o que a gente for pedir nesse vídeo aqui. Mas não adianta nada, porque são eles que decidem. E a realidade é essa. A gente não tem muito o que fazer. E a minha reflexão é, será que existe uma forma do tal do torcedor comum, ele, legalmente, dentro da lei, abrir um processo contra o clube? Porque a gente não foi materialmente prejudicado, certo? Eles foram materialmente prejudicados, nós não. Mas será que existe alguma forma de reclamar disso? Será que a torcida consegue? Será que, como eles recebem dinheiro de loteria, sei lá, e tem coisa tributária, será que eu, como cidadão, consigo interferir no São Paulo Futebol Clube? Será que tem uma forma de eu entrar? Se tiver algum advogado aí, deixa um comentário aqui embaixo. Existe, será, alguma interpretação de alguma lei que a gente pode entrar de fora para dentro, sem ter tido um dano material e reclamar de alguma coisa do São Paulo Futebol Clube, só pelo fato da gente ser torcedor do São Paulo? Será que o torcedor, dentro da Lei Pelé, não sei, tem alguma importância nesse caso? Talvez tenha, talvez não. E muito provavelmente, legalmente, a gente não vai conseguir fazer nada, nós torcedores. Mas como eu sempre falo na live, quem acompanha a Thiago Live sabe, né? Existe o legal e o moral. A gente sempre fala disso, né? Do que é legalmente. A gente fala legalmente e moralmente. Então vamos deixar um pouco a legalidade de lado, porque é uma associação privada, eles vão lá se virar dentro dos estatutos deles, lá do Conselho Deliberativo, não sei o que lá. Mas vamos falar moralmente. Deve ser muito, muito, muito legal ser presidente de São Paulo. Deve ser um emprego maravilhoso. Você viaja com os jogadores, você participa dos jogos, você está lá no vestiário vivendo o futebol, que é incrível, que é o que nos apaixona, e é por isso que a gente está aqui assistindo esse vídeo e gravando esse vídeo, certo? Você está lá no dia a dia, você vê o planejamento do outro ano, deve ser legal contratar, deve ser legal fazer sondagem de jogador, é muito gostoso ganhar, deve ser demais. Tem suas vantagens, né? Muitas.
Mas, como tem esse monte de coisa legal, também vem com as suas responsabilidades. Tem o ônus. Tem coisas ruins também, que precisam acontecer, senão fica só a parte boa. Vem coisa ruim junto. E acho que é disso que eu quero falar. Em 2022, então, você arquiva uma investigação sobre lavagem de dinheiro, propina dentro do clube. Você ajuda a arquivar. E pega esse cara que estava sendo investigado e coloca ele como um dos seus principais diretores. Esse cara depois é pego numa gravação dizendo que sim, ganhou dinheiro explorando ilegalmente um camarote de São Paulo junto com a sua ex-esposa. Caramba, sua ex-esposa e um dos seus caras mais fortes estão ganhando dinheiro ilegalmente com o camarote de São Paulo, eles assumem isso no áudio. Você então entrega no ano passado, do ano passado para cá, um prejuízo de quase 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Nos 6 anos que você é presidente, você ajuda a dívida do São Paulo a pegar um foguete e subir, foi lá para a estratosfera. E um prejuízo de 300 milhões de reais. O médico que você contratou para revolucionar o CT, ele estava dando remédio ilegal para os jogadores através de um fornecedor ilegal superfaturado. Tudo isso embaixo do seu nariz. E aí eu só consigo pensar em 3 cenários. E esses 3 cenários eles só podem ter o mesmo desfecho. Cenário 1. Cara, você é a pessoa mais burra do mundo. Um otário, um idiota, um bobo. Todo mundo te faz de bobo. Você é um completo banana. Você é um dos piores administradores da história da humanidade. E você não conseguiu perceber nada disso. Totalmente incompetente. Pode ser uma opção. A segunda opção, você sabia de tudo isso. Você viu tudo isso acontecer e você não fez nada. E a terceira opção, você estava no esquema. Só tem 3. Eu não consigo. Vocês conseguem pensar em mais alguma? Deixa aqui embaixo para mim, a gente conversa. Mas eu só consigo pensar em 3. Nessas 3, incompetência, negligência ou participação nos esquemas, só tem um desfecho possível. Júlio Casares. Renuncia, renuncia. Faça o que é moralmente correto. Entrega seu cargo. Ou você foi extremamente incompetente, ou foi extremamente negligente, ou então você está sabendo dos esquemas. Saia para se defender, para falar qual das 3 opções é a sua, e por favor, entrega teu boné. Vai embora. Você não vai sofrer impeachment. Não vai acontecer nada. Mas pensa na instituição agora. Pensa no São Paulo, pensa na torcida. O que é moralmente correto é você sair. Você tem que ir embora. Você e a sua diretoria. Pede para sair, todo mundo. Façam o que é certo pelo São Paulo Futebol Clube e pela torcida, pelos milhões de torcedores, esses que vocês vivem falando. Vai embora. O que vai acontecer depois, ninguém se importa, mas é o certo. Se fosse uma empresa, eu sei que não é, mas se fosse uma empresa, era o certo a fazer. O CEO tem que vazar. E no caso você fala que o superintendente é o CEO, não é você. Você é o chefe de tudo. Você é o líder, você foi eleito e agora está na hora de você ir embora. Isso é o certo a fazer em qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer clube. Entrega seu cargo, Júlio, hoje, 17 de dezembro. Faça o que é moralmente correto e, por favor, vá embora de São Paulo. A cada segundo que o Júlio Casares continua como presidente de São Paulo e os diretores dele continuam lá também, é um desrespeito à história do clube e aos caras que construíram. É um desrespeito ao Tele Santana, é um desrespeito ao gol do Miller, ao gol do Raí, é um desrespeito às Libertadores que a gente já ganhou, é um desrespeito a um clube que vai fazer 100 anos já já. Cada segundo que ele passa é uma gotinha de sangue que o São Paulo sangra. Vocês são corruptos, incompetentes ou negligentes? Qual dos 3? Entreguem o cargo e respondam para a gente. Valeu.